A paz do Senhor, meus amores, voltamos com mais uma aula super interessante sobre o dom de discernir os espíritos, que está lá em 1 Coríntios 12:10 e em 1 João 4:1. A de Coríntios diz assim, ó, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E lá em 1 João 4:1 diz assim, ó, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Um ótimo conselho, uma palavra maravilhosa. Para falar do dom de discernimento, vamos entender primeiro o que é discernimento. Discernimento é uma capacidade de perceber entre certo e errado. Dom, vocês já sabem, que é um presente dado por Deus. Então, o dom de discernimento é uma capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber e diferenciar o que está oculto, ou seja, aquilo que não percebemos ou que não reconhecemos com os nossos sentidos naturais. Em 1 Coríntios 2, 14, 15, diz assim, ó, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, como eu vou saber se uma profecia para mim ou para a igreja, ela é uma profecia da parte de Deus, ou da obra de engano, né? O dom de discernimento, ele é para isso, para que a gente possa entender e interpretar se aquela profecia ou aquela palavra que algum pregador está lá falando, se é algo da parte de Deus ou não, né? Na minha mente natural, eu não consigo perceber isso, pois o inimigo ele tem a capacidade de se transformar em espírito de luz e consegue enganar muitos, né? Usa pessoas para dar profecias, para fazer revelações, inclusive até para manifestar coisas que para os nossos olhos são impossíveis, mas isso é um espírito de engano, né? Para poder enganar até mesmo os crentes, está na Bíblia. É por isso que nós precisamos do dom de discernimento de espírito, para que nós não sejamos enganados. Este dom ele nos permite identificar qual espírito está influenciando uma determinada ação, ou uma situação, ou um desejo, até mesmo uma decisão a ser tomada. A Bíblia nos dá o exemplo de Eva, né? Que Eva, lá em Gênesis 3:1-7, Eva não percebeu que quem falava com ela era o inimigo através da serpente, né? E ela foi iludida e ela acabou também por cometer o pecado junto com o seu marido, junto com Adão. Eva foi influenciada pelo espírito de engano. E nos dias de hoje não é diferente, né? Nós somos o tempo todo influenciados, seja no jeito de se vestir, no jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de na forma de se comportar, né? Em todo o tempo, sobre forte influência nós estamos vivendo, principalmente jovens e adolescentes, né? A Bíblia nos mostra, e também a nossa lição, que existem 4 tipos de espírito: o espírito dos anjos, o Espírito Santo, o espírito do homem e o espírito do inimigo, né? O espírito maligno. Então, nós precisamos do dom de discernimento para que nós possamos, assim, identificar, né? E nos livrar das coisas ruins que o inimigo, ele tá ali o tempo todo só arquitetando, né? Precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo, né? Mas será que nós estamos fazendo isso? Temos que tomar cuidado com os conselhos que nós recebemos. Um outro exemplo de Eva é que ela negou o conselho de Deus no Éden sobre a má influência. Está lá em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Isso aqui está em 2 Coríntios 11:3. Imagine o Senhor nos alertando o tempo todo para que nós não sejamos enganados. E olha a importância que tem o dom de discernimento, né? Até um conselho recebido, mesmo que até mesmo de um crente, você vai saber sobre que esse espírito se está sendo vindo do Espírito Santo de Deus, né? Um conselho da parte de Deus, ou um conselho errado, até mesmo para te prejudicar, né?
Mas assim como Eva, ela foi mal influenciada pelo inimigo, tiveram os que foram bem influenciados pelo Espírito Santo, como Pedro, que foi influenciado pelo Espírito Santo e pregou a palavra de Deus para multidões. É um excelente exemplo para esses dias de hoje, né? Vamos nos permitir ser influenciados pelo Espírito Santo para que possamos, assim, ajudar pessoas, né? Os mais fracos, as pessoas mais fracas, as pessoas que precisam ouvir falar de Jesus, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, pessoas desanimadas, pessoas entristecidas, né? Que nós venhamos ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus para alegrar, para levar alegria, ânimo para essas pessoas, uma palavra de fé, de força, né? Um outro ponto importante para finalizar, esse dom de discernimento, ele é muito importante para ajudar a igreja a combater os falsos profetas, né? Que tentam desvirtuar a mensagem do Evangelho, né? Não são poucos os falsos ensinamentos. Está lá em Gálatas 1:9, que diz que qualquer ensino deve ser testado comparando com a revelação da verdade de Deus. Então, se você tem uma prática da leitura da Bíblia, da palavra de Deus, você vai ter também conhecimento da palavra de Deus, e com o dom do discernimento de espírito, você consegue entender se ali está sendo influenciado alguma pessoa ou alguma palavra está sendo influenciada por Deus, pelo Espírito Santo ou pelo inimigo, né? Então, a importância de nós termos conhecimento da palavra de Deus e o dom de discernimento. Como eu consigo esse dom? Como todos os outros, buscando a Deus, pedindo a Deus para que Ele possa nos conceder esse dom, para que possamos saber quando alguém está de maldade conosco, quando há alguma pregação em que nós estamos ouvindo se condiz com o que está na Bíblia, se condiz com o que a verdade da palavra de Deus está nos ensinando, e assim você vai se livrando, né, de coisas ruins, de influências ruins. O dom de discernimento também, ele nos permite nos livrar de influências nos nossos comportamentos, né? Porque muitas vezes estamos ali no meio de pessoas com comportamentos ruins que desagradam a Deus, e se a gente não tiver um discernimento do Espírito Santo para entender e perceber que aqueles comportamentos não agradam a Deus, a gente acaba se comportando da mesma forma, da mesma maneira. E nós devemos ter muito cuidado com essas coisas, né? O nosso estudo de hoje foi um pouco mais curto, porque é um ensino longo, na verdade, né? Tem muita coisa para ser dita, para ser ensinado, passado para vocês. Mas nós iremos fazer isso com mais tempo, detalhadamente, algumas coisas, nas aulas presenciais. Eu espero que vocês tenham entendido a importância do dom de discernimento de espírito e que vocês estudem um pouco mais sobre esse assunto que está lá na lição de vocês, tá? Um beijo, que Deus abençoe, que fique com uma compreensão boa sobre esse ensino.